entender. E só lhe falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Queridos irmãos, hoje as Sagradas Escrituras falam de duas parábolas. Da semente que é espalhada e vai sendo germinada e crescendo de uma maneira misteriosa, em que nós muitas vezes não percebemos e compreendemos. Também uma segunda parábola do grão de mostarda, 6 milímetros só, que ao seu tempo ela vai se tornar uma árvore frondosa, que vai trazer consigo uma bela sombra, em que os passarinhos podem se aproximar dela. Olhando para a liturgia de hoje, tanto a primeira leitura como a segunda leitura de São Paulo aos Coríntios e o Evangelho, se fala dessa relação da ação de Deus no mundo, ao seu tempo, também faz menção aos últimos acontecimentos da nossa história, em que toda a plantação será colhida no celeiro, na casa de Deus, do juízo final. E olhando para a primeira leitura, Deus usa dessa linguagem do cedro, o cedro do Líbano. Olhando para a vida de Jesus, nós temos a figura de um santo, São José. Ele era carpinteiro. Ele é o pai adotivo de Jesus. E por que eu estou falando isso? Porque ele representa a figura do pai. E o pai é esse construtor, esse sembrador, esse que quer plantar, ele que quer ser o agricultor. E ele quer também colher os frutos. Então, toda a liturgia de hoje, tudo aquilo que nós estamos vivenciando hoje, nessa linguagem simbólica, que é uma história que Jesus está contando, traz para nós também uma meditação. Quem nunca ouviu história aqui? Quem nunca gostaria de ter escutado uma história quando era pequeno? Bacana! E quando nós escutamos uma história, nos usa também do imaginário, de algo que não existe e que nos remete a uma outra realidade. É isso que Jesus está fazendo hoje. E também o Pai, com a profecia de Ezequiel, ele faz o mesmo. Ele conta para nós que de um alto monte, ele vai tirar da copa do cedro, do lugar mais alto do cedro, suas folhagens, suas ramas, a sua sementeira, e vai plantar no alto monte de Israel, para que essa árvore cresça. E ele vai demonstrar que tudo aquilo que é impossível ele pode fazer, até mesmo secar uma árvore verde e fazer uma árvore sem vida florescer. Ele é a figura desse carpinteiro de Deus, também como São José, que foi feita a Arca da Aliança, a Arca de Noé, o Templo de Salomão, foi usado o cedro do Líbano. Então essa imagem das bênçãos, daquilo que Deus vai construindo, ficou muito bem marcada no povo de Israel. E aí nós olhamos para o Evangelho, Jesus contando essas duas parábolas. Ele quer passar para nós a imagem de um reino diferente do reino dos homens. Nós temos o nosso sistema democrático, poderia ser parlamentarismo, ou voltarmos também ao império, o Império Português, que faz parte da origem da nossa história, dos nossos governos. Jesus, ele quer mostrar que o reino dele é um reino espiritual, o reino que parte da sua essência e da sua natureza divina, puramente espiritual. E por isso ele quer contar uma história para nós, de algo muito similar ao seu povo, que também para nós quem mora no campo, sobre a agricultura. Só que para os amigos de Jesus, ele explica aquilo que é ainda um mistério. Deus, ele tem essa coisa, essas características próprias, como dos filósofos, né? Na Grécia Antiga, que falava da sua filosofia, contava histórias, e as pessoas ficavam impressionadas com a oratória, com a capacidade
dos filósofos de falarem coisas muito sábias, e as pessoas queriam ouvir de novo, né, aquelas histórias. Aqui não se trata de uma história, se trata de uma realidade muito mais profunda, muito mais real do que essa realidade em que nós estamos aqui, que é passageira também. E aí nós encontramos, na segunda leitura, São Paulo falando ao povo de Coríntios, que enquanto nós estivermos ainda nesse corpo mortal, como um cárcere, né? Lembra-se da filosofia de Platão, o cárcere da alma, né? Que temos que nos desprender. Estaremos sujeitos a tantas tribulações, dificuldades, mas nós temos uma profunda confiança. Estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados que enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor. Eu até li essa passagem aqui, em vez de eu falar lembrados, eu falei sembrados. Sembrar significa plantar. Estamos bem plantados na graça de Deus, no dom de Deus. E por fim nós temos que ter essa consciência que somos peregrinos. Mas eu digo também, a carne não é má, a matéria não é má. E essa terra que Jesus está falando não é a terra do mundo, apesar que Deus quer semear no mundo a sua graça. E Ele é como esse agricultor que vai passando com os olhos fechados, não que Ele não tenha consciência, e vai lançando as suas sementes. Se alguém mora no Monte Everest, ali a semente será lançada. Se alguém está no alto mar, né, como os grandes pescadores, ali será lançada a semente. No recôndito do mundo, no mato, né, na floresta, se tem uma tribo indígena, Deus quer lançar sua semente também. Nas cidades, no campo, em todos os lugares, Deus está lançando a sua semente. E o seu tempo oportuno, essa semente vai brotar, ela vai crescer. A primeira parábola fala do dom natural. São essas virtudes naturais que nós precisamos trabalhar, não é? A começar, um pouquinho de disciplina, ordem no nosso dia. É a folhagem. A folhagem. Pelo menos as folhagens têm que nascer ser bom. Eu preciso ter essa disposição boa do meu coração, de ser pelo menos honesto. Honesto com a minha esposa, com o meu esposo, honesto no meu trabalho, honesto na escola onde eu estudo. Fazer, cumprir o meu papel de pessoa. Eu primeiro preciso ser gente, ser humano. Entende? Depois da folhagem, o que vai vir? Vai vir um broto. O broto é aquele que de virtude. Olha as virtudes, né? Ou seja, esse hábito repetido de coisas boas que eu faço todos os dias. E aí é Deus, a graça de Deus, essa semente que foi plantada no meu coração, nessa terra que é boa, essa boa disposição que eu preciso ter. Deus quer a sua colaboração, a sua boa vontade. Portanto, é nessa natureza carnal que Deus quer trabalhar. A carne não é ruim. A natureza da carne não é má, como nós vimos no início do cristianismo. Quantas seitas, o docetismo, os cátaros, os albigenses, isso que Santo Antônio combateu há poucos dias atrás, nós vimos aqui no dia dele, né, na festa dele, ele era o martelo dos hereges. Porque quando ele foi para o norte da Itália e no sul da Itália, havia disseminado essa semente má no meio do cristianismo, dizendo: o corpo é mau, é o cárcere da alma, a matéria é má, você tem que destruir tudo aquilo que não vem de Deus, porque o Deus que fez a matéria é Satanás, ele é mau, e por isso todos os frutos do ser humano são maus. Sabe o que eles faziam? Eles passavam pelos campos, né, pelas pequenas comunidades, que não existiam muitas cidades grandes, e eles iam dizimando, matando as mulheres. A mulher não tinha dignidade nenhuma, porque veio o pecado dela. A culpa é de Eva, a culpa não foi de Adão, né? O pecado de Adão foi justamente isso. Adão e Eva pecaram, porque houve o pecado, todos nós pecamos. É um mistério, está lá em Efésios 5. E o que aconteceu? Eles pensavam: não, a matéria é má, o pecado veio de Eva, toda mulher é má, e portanto vamos exterminar. Todas as crianças que nascerem serão exterminadas também. A origem do aborto, né?
não é? Que já tem desde o Antigo Testamento, os sacrifícios humanos a Deus Moloque, já se fazia também na Idade Média, os sacrifícios, porque a matéria é má. Então ali se pensava o seguinte: tudo que é material é ruim. Vamos buscar um cristianismo, um Novo Testamento de um Deus espiritual, o Cristo totalmente espirituado. Então, pela força da minha mente, pelos meus estudos, pelo meu autoconhecimento, eu tenho a redenção. E é a gnose, o gnosticismo. Hoje também nós temos isso também. Com as ciências modernas, que trazem o ateísmo, o desenvolvimento do ser humano, em que ele se coloca hoje no lugar de Deus, não é? Com a inseminação artificial, a nanotecnologia, hoje até transplante do cérebro, estamos trabalhando para fazê-lo. Um tempo pelo qual o homem quer viver ab eterno, quer viver quase eternamente nesse mundo. Acabando de falar, a matéria passa, ela será corrompida um dia, mas ela ressuscitará com Cristo Jesus. E seremos glorificados ou seremos condenados. Por isso precisamos viver com responsabilidade. Temos que viver neste mundo semeando também a palavra de Deus, o ensinamento, os bons costumes, os valores, o respeito, todas essas virtudes tão necessárias que começam no nosso dia a dia. A folhagem, o que é? O meu caráter, a minha responsabilidade. Eu tenho que ser bom, um bom cristão, um bom cidadão, ser humano primeiro. O que é o broto? Os bons hábitos, repetir, a disciplina, fazer as coisas certas. E depois nós temos os frutos, as virtudes, a santidade de vida. O que nós fazemos? O que aceitamos? Aceitamos a semente ser plantada e ser germinada ao seu tempo? Naturalmente, ao tempo de Deus, ou queremos tudo ao nosso tempo? O que acontece hoje na agricultura? O que nós usamos também na agricultura ou também na carne hoje? Como frango, não é? Usamos ração transgênica, cheio de hormônio, para que ela cresça rápido, para que ela desenvolva rápido, para ir fazer um franguinho gostoso no final de semana. Também na agricultura fazemos as mesmas coisas, né? Com adubo químico, com produtos químicos, para que logo floresça, cresça e podemos colher e ganhar muito dinheiro também na agricultura. Assim também fazemos na nossa vida. Não esperamos o tempo de Deus. Não esperamos que o tempo de Deus trabalhe no coração de cada filho e de cada filha. Meus irmãos, a igreja ela é muito sábia. Olha a sabedoria de Deus com a sua palavra. Ela fala que cada batizado é essa semente de Deus que foi plantada nessa terra boa que é o nosso coração. Tornando-se filho de Deus, a semente está aí. E ela, no seu tempo, vai ser germinada, vai dar a sua folhagem, vai dar o seu broto, vai dar o seu fruto. Tenhais paciência com as pessoas da sua volta, com seus entes queridos. Nós temos tantos casos hoje de todos os tipos de infidelidades. Infidelidade no trabalho, nos estudos, infidelidade matrimonial, infidelidade com os compromissos, não chegamos na hora. Temos todos os tipos de infidelidades que temos que trabalhar. Não é só a vizinha ou a internet, mas são inúmeras infidelidades que nós temos. A falta de compromisso, sério. A hombridade do pai de família que cuida dos seus filhos, que sustenta a sua casa. Não fica só na frente da televisão, assistindo futebol, Flamengo contra o Vasco, nem só jogando a sua peladinha, o seu churrasquinho com os amigos, e Deus dará a família. Também as esposas ficam competindo até com as filhas. Eu já vi caso desse. Uma jovem chegou e falou para mim uma vez: padre, eu só queria que a minha mãe me tratasse como filha. Ela trata como amiga, como colega e compete comigo. Compete a mãe competindo com a filha. Qual roupa que vai vestir, quem vai ficar mais bonita fazendo academia. Que absurdo. Esperamos o tempo de Deus. Pessoas que vivem o vício, a drogadição, o alcoolismo em excesso. O tempo de Deus vai chegar para essa pessoa converter.
a falta de compromisso. Vai chegar o tempo em que Deus vai trabalhar esse coração, essa alma, para que essa pessoa volte-se para Deus. O ateísmo generalizado, o cientificismo também na nossa sociedade. Eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Não sabe nem o que está dizendo. Vai para as faculdades, para as escolas e aprende tantas ideologias contra a própria vida também. A pessoa vai de um jeito e volta de outro, totalmente descompromissada com o seu dever e com as suas coisas. Essa é a primeira parábola de hoje. Paciência, acredite, Deus vai trabalhar, vai fazer florescer. Essa semente não é à toa que foi lançada, a tempo e destempo. Fale da palavra de Deus, como diz São Paulo. Dê exemplo e haverá conversão na sua família. Casais que estão separando, rezem, fazem penitência, se sacrifiquem uns pelos outros. Bote o seu joelho no chão, que a sua esposa, o seu esposo vai voltar ao seu compromisso das promessas que ele fez diante do altar. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E que o homem, que eu, não separe aquilo que Deus uniu. Creia nisso. É isso que Jesus está falando hoje para nós. E a segunda parábola é aquela semente tão pequenininha, 6 milímetros do grão de mostarda. Deus quer mostrar para nós que essa semente, a modelo dele que encarnou no ventre materno da Santíssima Virgem, ele ensina para nós que ele é o sinal de contradição para o mundo. Ele é esse sinal que vem mostrar para nós, não é as glórias humanas, não é o sucesso, não é a beleza, não é o conhecimento humano, não são as honras deste mundo que você é a pessoa vitoriosa, mas é na pequenez, na humildade, ao meu modelo, como eu vim a este mundo, nascendo numa manjedoura, sendo pobre, sendo tendo um coração humilde e manso. Você também vai se tornar grande, honrado, cheio da graça de Deus, glorificado pelo Pai, como eu sou glorificado em meu Pai. Jesus está falando dele. Essa sementinha, que ao seu tempo, na perseverança, ela vai crescer, 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 e se tornar uma árvore frondosa. Uma árvore frondosa. Eu me recordo de quando eu era pequeno, e essa árvore vai colher os pássaros, terá uma boa sombra para poder descansar. É a figura do sábio, das pessoas mais velhas, que se entregaram a Deus, que colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu lembro do meu avô, eu falei da figura de José, carpinteiro, que quer construir um mundo novo. É Deus querendo construir, é Deus querendo plantar, é Deus querendo colher do nosso coração os seus bons frutos. Ele me colocava no colo e fazia aquela brincadeira, serra, serra, serrador, né? Então essas brincadeiras que a gente lembra, essas histórias, essas coisas maravilhosas que nos faz menção, o que Deus quer fazer com a nossa vida. O serrador faz o quê? Ele constrói, né? São José, ele era o quê? Carpinteiro. E é isso que ele quer fazer conosco hoje. Ele quer construir no nosso coração um mundo novo. E por isso, Deus quer a sua colaboração. Hoje, nós não podemos deixar de falar também da situação da igreja. Pensamos muitas vezes numa teologia materialista. Não é que São Paulo fala da carne e da matéria. A terra que Deus quer produzir esse fruto não é o mundo político, social. É o mundo no meu coração. Santa Teresa de Calcutá dizia: se você mudar, o mundo mudará contigo. Você quer que o mundo mude? Mude você primeiro. É conta-gota. É de pessoa a pessoa. É as nossas atitudes que o mundo se torna melhor, mais honesto, mais justo, mais caridoso. E, portanto, essa segunda parábola, para terminar, mostra justamente isso para nós. A perseverança. É na humildade e naquilo que nós não vemos que Deus pode sacar algo de extraordinário.
procure saber qual que é o seu chamado, a sua vocação. Dentro da sua vocação matrimonial, celibatária, no seu trabalho. Deus quer mais de você. Não quer homens e mulheres que façam o trivial, o dia a dia. Quer a perfeição. Você precisa ser sal e luz no mundo. Você precisa buscar sua perfeição naquilo que você faz. Seja otimista nas suas atitudes, na sua busca. Deixe para trás esse pessimismo, o que as pessoas pensam ou falam de você, o que as pessoas imaginam, a inveja que mata. Vamos, lança fora, exorciza do teu coração o desânimo, a empatia. Seja uma pessoa alegre, feliz e busque aquilo que Deus quer para você. Deus te quer um homem ou uma mulher extraordinariamente santa. E essa semente que Deus planta é uma semente individual, algo específico e maravilhoso Deus quer fazer no seu coração, porque essa terra é uma terra muito boa. Basta a boa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.